Quem é mais forte, Piccolo ou Sukune? Após o término do arco do Sumo, me bateu uma dúvida e eu decidi fazer esse vídeo de quem venceria em uma batalha eventual entre esses dois. Vamos começar aqui analisando a força. Em questão de força bruta, o Piccolo ele leva. Além de ser conhecido como o caçador de dinossauros, o Piccolo ele literalmente é um dos personagens mais fortes da obra. Ele já trocou forças contra o Yujiro-Hama, Hanayama, o Baki e diversos outros personagens. Entre seus maiores feitos nós temos que o Piccolo, com somente seus socos, conseguiu destruir facilmente uma porta de aço reforçada. Ele conseguia com seus punhos matar dinossauros gigantes como Supersaurus, T-Rex e Brachiosaurus. E como seu maior feito de força, o Piccolo ele conseguiu se equivaler ao Yujiro na forma base. Não sabemos se o Yujiro estava usando ou não sua Demon Back, mas vamos lembrar que somente com seu soco casual, ainda lá no início do mangá, o Yujiro ele conseguiu parar um terremoto que estava estremecendo toda uma cidade. E durante sua luta contra o Piccolo, ainda mais forte, nós vimos que tanto Piccolo quanto o Yujiro sentiram a pressão da força um do outro, e eles estavam de igual para igual, sem um ir para trás e nem o outro. Ou seja, Piccolo conseguiu se equivaler em força com o Yujiro. Ou seja, ponto para o Piccolo. E não é que o Sukune ele é fraco, o Sukune também é extremamente forte, mas o Piccolo ele se provou ser mais forte ainda. Em quesito de velocidade, o Sukune é um personagem relativamente rápido, porém não tão rápido quanto o Piccolo, que já conseguiu desviar de um tiro de pistola a queima-roupa e conseguiu trocar socos de igual para igual com o Baki em velocidade e força. Ou seja, por mais que o Sukune também não seja lento, não seja uma lesma, nós vimos que ele não tem muita reação, visto que a própria velocidade do Baki conseguiu surpreendê-lo. Ele não estava conseguindo ver nada do que estava acontecendo. E o próprio Piccolo ele conseguiu surpreender o Miyamoto Musashi, que se move a 0,00x, ou seja, mais um ponto para o Piccolo no quesito de velocidade. Agora, resistência. Por mais que ambos eles consigam se equivaler bastante, o Piccolo ele tem uma leve superioridade. Por quê? Além dele conseguir resistir a diversos golpes do Baki na sua forma base, algo que nem o Sukune conseguiu, já que ficou desacordado com um único chute, o Piccolo ele foi cortado inúmeras vezes pelo lendário espadachim Miyamoto Musashi, ganhando cortes severos e profundos por todo o seu corpo, onde o próprio Musashi admitiu ter dificuldade de ultrapassar os músculos do Piccolo, dizendo que o próprio Piccolo, ele, durante a batalha deles, era a única criatura tirando Yujiro-Hama que tinha resistido aos seus cortes. Agora, em quesito técnica marcial, não tem nem o que comentarmos. O Piccolo ele é um ser humano pré-histórico. Ele não tem técnica, ele se baseia completamente em sua força bruta. Já o Sukune, pelo contrário, ele é um artista marcial do sumo antigo, dominando completamente essa arte marcial e sendo denominado como o protetor do sumo antigo. Mas vejamos aqui, indo para a força de aperto, nós sabemos que ambos conseguem ter uma grande força no aperto. O Piccolo mesmo, ele já rivalizou com o Hanayama e durante sua época ele apertava e conseguia danificar a incrível durabilidade dos dinossauros. Mas esse ponto na força de aperto vai para o Sukune, porque o Sukune tem um aperto de 100 toneladas. Ele conseguiu transformar carvão em diamante, algo que só o próprio Yujiro-Hama conseguiu fazer. E não é que o Piccolo ele tem mais força bruta, mas em força de aperto o Sukune leva. Mas vejamos agora, quem venceria no eventual confronto? E o vencedor dessa batalha mortal seria o Piccolo. Agora, por que o Piccolo seria aquele que venceria? Além de ter mais força, velocidade e durabilidade, apesar do Sukune ele ser sim um artista marcial e ter um QI Battle incrível, vamos lembrar que o Piccolo ele, é extremamente poderoso. O Sukune ele desmaiou com um único soco do Yujiro, enquanto o Piccolo ele conseguiu trocar força com o próprio Yujiro e colocar pressão. O soco do Yujiro consegue parar um terremoto que estava estremecendo toda uma cidade. Isso lá o Yujiro no início.
E o Piccolo pegou um Yujiro ainda mais poderoso. E tipo assim, se nós formos parar pra pensar só desse feito do Piccolo, ele iria desmaiar o Sukune com um único soco, da mesma forma que o Hama ele acabou fazendo. Só que o problema é, o Piccolo também é extremamente rápido. O Sukune ele tem problema com personagens rápidos. A gente vê isso na sua própria luta com Baki, onde ele não tem nem reação com o primeiro golpe que ele leva do Baki, nem com o soco do Yujiro e nem com diversos golpes que ele recebe do Jack Hama. Ou seja, o Sukune não tem muita reação, e se o Piccolo ele avançar com tudo no intuito de matar o Sukune, porra, um único soco ou uma mordida também bem dada vai acabar com o cara. Porque vamos lembrar que o Piccolo ele já conseguiu ser superior ao Jack só na base da mordida. Ele estralhaçou e comeu metade do rosto do Jack Hama. Então, por mais que o Sukune ele seja extremamente poderoso, Piccolo, o caçador de dinossauros, ainda leva. E leva com a dificuldade média para alta. Mas e aí, o que vocês acharam? Curtiram? Se discordam, deixem nos comentários e até a próxima.